sempre rio de contentamento, às vezes choro de agonia. Quando me excedo, reflito, pondero, acredito no poder da alegria. Eu digo não, não, não pra solidão, não, não, não. Eu digo não, não, não quero isso não, 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 não. Boa noite. Mais uma vez, FEComércio, Sesc e Senac trazem para todos os nossos espectadores da TBO o programa Arsenal e Comércio. Como sempre, a gente abre com uma frase de impacto e de efeito. Hoje, a gente diz o seguinte: dinheiro e amigos, nós devemos conhecê-los e saber o seu valor antes de termos necessidades dele. Isso foi Sócrates, lá na Grécia Antiga, nos anos 400 a.C., e por que a gente fala que é necessário conhecer o valor do dinheiro antes de ter a sua necessidade? No programa de hoje, além de Lute Peixoto, que traz a sua música para nós vamos receber na nossa sala de visitas Eliane Metzner. Eliane é consultora, especialista, orientadora no que a gente puder imaginar na área de finanças, né, Eliane? Boa noite, Eliane. É um prazer ter você no nosso programa. Os nossos microfones e câmeras ficam à vontade para você falar conosco um pouquinho, contar o início dessa sua história e depois a gente vai, durante todo esse programa, falar sobre finanças, sobre economia pessoal, sobre como conduzir dinheiro, como ganhar dinheiro ou economizar dinheiro e bem aplicá-lo. Certo, Eliane? Boa noite, é um grande prazer estar aqui com vocês e começar com uma frase tão bonita, né? Uma música bonita, uma frase bonita, me sinto agraciada e isso realmente expressa a minha filosofia de vida. É que tudo na vida com equilíbrio faz muito bem. E é muito importante que a gente trate recursos financeiros, trate o dinheiro, as nossas finanças, com uma certa leveza, porque faz parte da vida, como qualquer coisa. Perfeito. A gente vai passar todo esse programa hoje conversando sobre dinheiro, mas para que todos vocês aprendam e saibam que é possível, né? Então, o dinheiro não é um grande peso na nossa vida. Ele é uma necessidade, lógico, e a gente precisa aprender a tratar isso muito bem, né? Eliane faz isso com muita propriedade há muitos anos, né? E a gente brincava, antes de iniciar o programa, sobre a origem da Eliane. E eu queria que você contasse como é que é vir lá do interior do Rio Grande do Sul para Mato Grosso, estar aqui já há tantos anos e trabalhando na área que você trabalha hoje. Conta pra gente. Pois é, estou há 25 anos em Cuiabá, Mato Grosso, vim do Rio Grande do Sul, de uma cidade chamada 3 de Maio, uma cidadezinha pequena, meus pais agricultura familiar e eu trabalhava com eles na lavoura. Naquele tempo, menina da roça, né, não precisava estudar, porque provavelmente casaria com o agricultor e continuaria na roça. Mas eu sempre tive uma vontade muito grande de estudar. Eu parei 5 anos de estudar e quando consegui voltar, eu nunca mais parei, posso dizer. Então, assim, os estudos mudaram a minha vida porque eles abriram horizontes, abriram caminhos que no local onde eu estava, na situação que eu estava, a minha única chance de mudar de vida era estudando, era conquistando o local, conquistando um lugar ao mundo. E isso foi construído aos poucos. Então, eu já tinha 21 anos quando saí da roça para um trabalho na cidade. Eu já tinha acabado de voltar a estudar, estava no ensino médio na ocasião, né? E eu participei de um concurso de uma instituição financeira cooperativa, do Sicredi, e consegui entrar na cooperativa. Isso foi em 96, milênio passado, né? Essa frase é interessante, milênio passado, né? Mas de lá para cá muita coisa aconteceu, muita coisa passou, né? Isso. Chama a atenção, você com 21 anos, ensino médio ainda sendo feito, estudando, mas sem desistir de mudar de vida, né? Então, como a gente fala sempre, né? Existe esperança, existe expectativa, basta termos um foco, direcionamento e trabalho, né? Sem trabalho não se consegue nada disso, não, né? Você dizia exatamente isso, né? Tudo tem preço e a gente tem que pagar um pouco desse preço, né? Certo.
E quando a gente conquista as coisas com esforço, aquilo tem valor dobrado, né? Então a gente valoriza muito mais. Então, assim como muitos do que estão nos assistindo aqui, provavelmente trabalham de dia, estudem de noite, né? A minha dica, o meu conselho é continue fazendo isso, porque isso vai mudar a tua vida. A única pessoa que pode mudar a sua vida é você mesmo, através das escolhas que a gente faz. Então, todo dia a gente precisa escolher entre algo que vai agregar para a nossa vida pessoal, profissional, ou simplesmente descansar. Descansar é muito importante e precisa ser feito. Sim, precisa, mas sempre com equilíbrio. E tem momentos na vida da gente que a gente precisa se esforçar mais, né? A gente precisa, em alguns momentos, restringir muito o dinheiro. Tinha uma época, logo que eu comecei a estudar, então eu estava trabalhando já fora, e eu passei na faculdade de Direito, ainda no Rio Grande do Sul. E naquela época eu ganhava muito pouco, porque eu estava numa faculdade particular e eu tinha que economizar comida. A minha meta era comer no máximo 200 gramas no almoço, porque se eu comesse mais do que isso, o dinheiro não dava. Então eu descobri que a alface é maravilhoso, né? Porque ele não pesa nada. E aí eu conseguia economizar, conseguia pagar as minhas contas, porque assim um legado que eu trago de casa, né, meu pai sempre me ensinou assim, filha, dívida é para produzir. Se você for fazer dívida, é para você comprar algum equipamento para produzir, é para você investir em matéria-prima, em alguma coisa que vai fazer você produzir. Porque a dívida, para pagar a conta, ela só faz com que você pague um preço muito caro na vida, né? Então, assim, juros você vai pagar quando você vai investir em algo que vai render mais do que isso. Então, assim, o primeiro princípio de educação financeira foi com o meu pai. Né? Na vida sofrida que ele tinha lá, comprando a sua terra, conseguiu construir um bom patrimônio, sim, mas às custas de muito trabalho e muita economia também. Então, esses são os princípios que eu trago de casa. Perfeito. Eu acho que isso serve para todos nós, não é? Essa frase é fundamental. Você só pode ficar devendo se você for usar aquilo que você está comprando através de uma dívida para produzir, né? Para realmente fazer frente a essa dívida. Senão, é melhor você repensar tudo isso. Esse eu acho que é um grande princípio, sim, financeiro. Quando a gente fala em princípios financeiros, em princípios de vida, você é especialista nisso também, né? Você tem artigos escritos aí, onde são diversos princípios que você vai enumerando. E eu acho que durante o programa de hoje a gente vai poder falar sobre vários deles, porque é o que as pessoas hoje sentem necessidade. O que a gente sempre fala, o dinheiro, dinheiro não é importante, não se pode dar importância ao dinheiro. Não, não é isso não. Dinheiro é importante porque a gente tem que pagar as coisas, né? A gente tem que usar esse dinheiro para sobreviver, mas ele tem que ser respeitado, esse é o problema. E eu acho que às vezes as pessoas não enxergam isso, né? E aí saem gastando, não desta forma. Como é que a gente faz para respeitar o dinheiro sem ser escravo dele? É só colocá-lo no lugar certo, né? Até depois a gente vai falar o meu livro Mais Que Dinheiro, que eu escrevi em parceria com Yara Muskoff. Ele trata muito, o livro ele tem um cunho religioso, ele trata de acordo com as escrituras, mas ele traz princípios bastante importantes para a nossa vida. Dinheiro é importante? Sim, ele é importante. Porque se alguém adoece, eu vou precisar, tá certo que tem saúde pública, mas vai precisar de dinheiro para um remédio, para um tratamento. Então, se eu quero dar uma condição melhor de vida para um filho ou para mim mesmo, né? Porque a gente precisa pensar tanto nos filhos como na gente. Então, tudo isso a gente precisa de dinheiro. E se eu disser que não é importante, então volte ao tempo, trabalhe com o escambo. O que é o escambo? Você vai trocar mercadorias. Então, eu planto arroz, eu vou trocar arroz por um pedaço de carne. Só que o dinheiro torna tudo mais fácil. Mas eu preciso colocá-lo no lugar certo e sim dar o devido respeito. Porque muitas vezes tem gente que diz, mas quando eu era criança eu nunca pude ter, agora que eu tenho, e agora eu não preciso guardar, agora eu tenho crédito. Mas mais uma vez, crédito é importante? Sim, mas ele principalmente é importante quando ele gera mais dinheiro, ou seja, eu vou usar um financiamento para produzir alguma coisa, ou então em um outro caso para, de repente, reduzir uma despesa, né? Algumas pessoas dizem assim, é melhor você morar de aluguel do que você comprar um bem.
A resposta é depende. Essa conta não é só financeira, essa tem uma conta emocional junto. Aí entra o que você trouxe agora, princípios de vida, né? Porque, assim, quando a gente não tem uma obrigação, é muito fácil gastar dinheiro sem ter um objetivo certo. Então, comprar coisas que não precisa, gastar com coisas que nem fazem tanta diferença. Mas aí, quando a gente tem uma parcela para pagar, seja uma parcela de uma casa, seja uma parcela de alguma coisa que você está adquirindo e que vai melhorar a sua vida, aí sim a gente vai guardando dinheiro para algo que é importante. Então, vamos brincar um pouquinho. Ter dívida é bom? Resposta nesse caso, né? Depende. Depende se a dívida é para construir riquezas, para produção, ou então para reduzir despesas, aí sim é bom, desde que seja feito com planejamento, dentro de um orçamento e sem deixar atrasar. Porque quando atrasa, a gente sabe, né, juro, multa, tudo isso, a gente acaba usando horas de trabalho dentro de algo que é importante para as pessoas, né? Quando a gente começa a calcular tudo que gasta em horas de esforço, a gente começa a cuidar melhor do dinheiro. Com certeza, né? Porque você percebe o quanto é necessário não descansar, como você falou, porque o descanso é importante, sim, mas o quanto você vai ter que abrir mão desse descanso para poder fazer frente às suas despesas todas. Então, isso realmente é bem importante. E descansar é depois, né? A gente não descansa antes de ficar cansado. Primeiro a gente tem que trabalhar, tem que fazer jus e merecer ao descanso, né? Senão a gente vai passar o tempo descansando até que chegue a hora de ter que trabalhar, né? Eu acho que não é bem assim. A gente que vem de uma origem mais rígida até, onde a gente tinha que trabalhar de verdade, né? Tinha que ter um esforço muito grande para poder fazer frente às coisas, porque não era muito fácil, além de todo o contexto histórico da época, que era tudo muito difícil, né? Uhum. Então aí a gente aprende justamente isso, né? Como você coloca, e coloca em todos os seus livros para facilitar até isso aí, né? A gente vai com o Lute um pouco da sua música para um intervalo comercial e volta em seguida. Eu não sei o meu fim, nem meu destino. Eu sei que vou por aí, pelos caminhos. Um cavaleiro audaz, aventureiro demais. Um garimpeiro de sóis e céus azuis. O que aflige mais meu pensamento é não saber de ti nesse momento. O teu silêncio fere os meus ouvidos. Estou sem meu chão a ver navios. O que aflige mais meu pensamento é não saber de ti nesse momento. Arsenal e Comércio de volta, agora com vocês hoje, Eliane Metzer, gaúcha cuiabana, que está tratando conosco aqui de um tema que eu duvido que alguém possa dizer que ele não é importante e interessante. Eliane traz para nós hoje a administração das finanças, sejam as finanças domésticas, sejam finanças das nossas empresas, grandes, pequenas, do tamanho que for. Eliane é também coach comportamental e trabalha justamente com o comportamento frente à economia e à finança pessoal, empresarial e tudo mais. Então eu gostaria, Eliane, que agora você assumisse o comando do programa, tá? E fosse conversar com os nossos telespectadores como eles têm que se comportar. Ficou difícil hoje. Eu estou até preocupado com o que é que ela vai falar com relação ao dinheiro. Então eu estou pensando como é que eu vou economizar meu dinheiro para mostrar para ela que funciona. Quase errei a palavra. A ideia é o seguinte: como é que as pessoas precisam se comportar frente à necessidade de economizar realmente, de fazer com que o dinheiro seja mais útil, seja melhor utilizado.
É com você. Certo. E aqui, começando com o que você falou no começo, né, que amigos e dinheiro a gente não precisa precisar para cuidar deles. Então, e agora na pandemia isso se tornou muito claro, né? Então as pessoas que já tinham um pouco mais de controle, que tinham sua reserva, conseguiram passar muito melhor do que as pessoas que se viram obrigadas a criar. E por outro lado, abriu brecha ao empreendedorismo bastante grande, né? É importante que a gente saiba que às vezes fica doído dizer, não vou conversar sobre dinheiro porque daí eu não vou poder gastar, eu não vou poder comprar as coisas que eu quero. Mas a palavra-chave nisso tudo não é não gastar. A palavra-chave é você ter um equilíbrio, é você fazer escolhas que sejam aderentes ao seu objetivo. Aí eu pergunto, onde você quer chegar? O que é importante para você? Para você, para a tua família? Porque quando você tem um objetivo em mente, quando você quer alguma coisa, você quer de verdade, assim, não pode ser querer mais ou menos, você tem que querer de verdade. Você vai fazer qualquer coisa para aquilo acontecer. Vamos até fazer digamos assim, uma analogia com um casal que está aprendendo a se conhecer, né? Um gosta do outro, mas eles precisam um chamar a atenção do outro. E a gente tem que investir o quê? Tem que investir tempo, tem que investir energia, e também tem que investir um certo dinheirinho, tem que comprar um presentinho para o outro, tem que levar num lugar legal. Então, assim, o que importa é você ter um equilíbrio dentro das suas escolhas. Aí você vai dizer, tá, Jaque, mas então, Eliane e Jaqueline, alguns nos chamam de Jaque também, né? Então, assim, você está dizendo que você tem que gastar com as coisas. Não, não é gastar, você tem que ter um equilíbrio. Então, primeira coisa, você tem que ter um objetivo de vida. Aí, dentro desse objetivo, você vai encaixar a sua vida. Aí, em alguns momentos, você vai precisar ver uma forma de aumentar a tua receita. Que como aumenta a receita? Bom, aqui tem várias formas de aumentar, né? Ou você vai melhorar o teu trabalho, crescer na tua carreira como funcionário ou como empresa, ou então um trabalho adicional, um trabalho extra, né? Que com certeza, renda extra, trabalho extra. Ou então investir melhor o seu dinheiro, né? Sempre cuidando com o tipo de investimentos, porque tem muita cilada por aí, né? Tem as pirâmides, tem as pessoas que prometem muito. A gente sempre tem que fazer o quê? Conferir as informações antes de colocar o dinheiro em um lugar só. Cuidado com colocar os ovos em cestas diferentes, né? Então, com isso, eu estou fazendo o quê? Cuidando de uma forma de gerar dinheiro, gerar receita. Então, eu tenho o trabalho principal, tenho o trabalho extra e tem também colocar o dinheiro para trabalhar para você, que é o sonho de todo mundo, né? Colocar o dinheiro para trabalhar para a gente. Que esse é um grande problema, não é? Normalmente as pessoas acham que se elas têm dinheiro, elas conseguem com facilidade colocar ele a seu serviço. Mas isso é um perigo também quando você não sabe o que está fazendo, né? Como você falou, hoje as armadilhas são muitas. A gente ouve todo momento falar de investimentos que não deram certo, né? Então, isso também é algo que tem que ser lembrado para todos, né? Que não faça um grande investimento se você não tem conhecimento sobre o mercado financeiro, sobre as formas de investimento. Porque dinheiro rende sim, mas ele rende para quem sabe aplicá-lo bem, não é? E cuidado com as armadilhas, não é? Assim, não existe almoço grátis, né? Então a gente precisa estudar, conhecer, tem os órgãos reguladores como CVM, Banco Central, para tirar dúvida, né? Cuidado com o conselho do amigo que diz que entende tudo, né? Porque às vezes ele sabe tudo sobre o dinheiro dos outros, mas o dele não. Isso é bastante perigoso. Então, investir sim, mas investir com cuidado, com atenção, né? Porque quantas horas de trabalho te custou guardar aquilo? Quantas coisas você deixou de fazer para guardar aquele dinheiro? Então, sim, tem que investir com cuidado. Voltando um pouquinho na parte de fazer dinheiro, né? Quando a pessoa tem uma renda pequena, eu acho que o primeiro investimento tem que ser investir na sua capacidade de fazer dinheiro. Então, seja através de um estudo formal, seja através de um curso, seja através de uma experiência com uma pessoa que tem um desempenho melhor que a gente. Então, a gente tem que deixar de lado aquela assim, me perdoe a palavra, né? Mas às vezes a gente é arrogante e não querer aprender com o outro. Mas então, aprender com o estudo, aprender com um curso, aprender com a experiência do outro, o que deu certo e o que deu errado. Eu acho que isso foi fantástico, tá? Quando você tem pouco dinheiro,
a melhor maneira de você ter mais dinheiro é usar esse pouco dinheiro de alguma forma que te permita fazer mais dinheiro, né? Não é passar na máquina de xerox a nota não, né? É investir em você, investir em situações que te permitam melhorar e produzir mais. Essa é a dica maior de todas, eu acho, não é? É porque assim, o que é mais fácil? O mais fácil é pegar o dinheiro que sobra ou que não sobra do salário, né? E investir totalmente em lazer. Eu vou jantar fora, eu vou em festas, ou eu vou comprar coisas para mim. Então, assim, comprar coisas. Só que as coisas não vão melhorar o teu padrão de vida. Elas podem te dar uma sensação de melhoria momentânea. Só que isso não vai melhorar a tua vida a longo prazo. Agora, se você pegar... faz um orçamento, essa é uma outra dica, depois a gente vai falar sobre orçamento, né? Você não precisa cortar nada, mas você tem que ter um pouco para cada coisa, você tem que ter um pouco para lazer, um pouco para investir na capacidade de fazer dinheiro, né? Então, assim, você ganha pouco, você tem pouco dinheiro, é o primeiro investimento que vai fazer, investimento em algo que vai agregar para a sua vida. Perfeito. E outra situação que você coloca agora, a questão do orçamento, né? Ninguém quer falar em orçamento, porque a primeira coisa que vem na cabeça é eu gasto mais do que eu ganho, se eu for ter que fazer um orçamento para o futuro, eu vou abrir mão de um monte de coisas que eu não quero abrir mão. E não é isso, né? Fazer um orçamento é planejar-se, é entender se vai faltar, aonde eu vou buscar para complementar isso aí. Esse é o grande segredo, né? Porque a gestão financeira ela tem duas partes, né? Na verdade, 3 usando investimentos, mas as duas principais. Se o dinheiro não é suficiente, ou tu aumenta a fonte de receita, ou reduz a despesa. Então, você não precisa reduzir a despesa, você pode aumentar a receita. Só que o problema, e também é bastante abordado em um livro que chama Pai Rico, Pai Pobre, né? É a tal da roda dos ratos. A pessoa que ganha mais para gastar mais, aí tem que ganhar mais ainda para gastar mais. Aí ela se torna escrava do trabalho, porque ela tem que trabalhar a vida toda para pagar contas. Mas no momento que a gente faz um bom diagnóstico, mesma coisa, se eu for no médico, o médico vai me perguntar, o que você tem? E você vai ter que contar para o médico o que você tem que fazer, né, uma leitura da tua saúde antes de ganhar medicamento. Em finanças também, você vai ter que fazer um diagnóstico. Mas é chato, tudo bem, mas é necessário, né? Então, nem tudo que é necessário a gente gosta de fazer num primeiro momento. Mas no momento que você tem, por isso que eu sempre começo com o sonho, com o objetivo. Porque você sentar, chamar a família, dizer, gente, agora a gente vai fazer um orçamento para gastar menos, ninguém quer. Agora, se você chama, gente, vem cá, vamos nos reunir, vamos reunir a família, porque sabe aquela viagem que a gente quer fazer? Sabe a casa que a gente quer reformar? Então, nós vamos ver maneiras de ter dinheiro para conquistar aquilo. Então, assim, se torna prazeroso, porque daí cada um vai querer ajudar. Aí você começa com orçamento, você começa fazendo o quê? A gente começa dividindo. Quanto que a gente vai usar no custo fixo? E quanto mais caro o custo fixo, menos dinheiro sobra para a tua margem de outras coisas, né? Então, separa primeiro o teu custo fixo. Se ele está muito alto, veja o que tu pode baixar. Aí, do resto, você vai separar um pouco para o sonho, um pouco para a sua vida, né? E envolver as pessoas, né? Envolver toda a família, ou no caso de uma pequena empresa, envolver todo mundo que trabalha com você, né? Para que todos tenham o mesmo foco, o mesmo objetivo, né? Claro, isso é um pouco complicado, tá? Eu vou contar uma pequena historinha aqui. Nosso filho em casa era pequeno ainda, tinha 5 para 6 anos, ou coisa parecida, e minha esposa resolveu uma forma de ensinar ele a economizar, né? Chamamos lá, disse, olha, Leandro, é o seguinte, o que a gente economizar na conta de luz agora, porque você vai ajudar a apagar a luz, vai tomar banho rápido e não sei o quê, vai para a sua mesada. Gente, a vida virou um caos. Virou um caos porque o moleque entendeu realmente o que era para fazer. Ninguém podia deixar uma luz acesa que ele corria atrás reclamando. Às vezes você estava lendo, ele vinha e apagava a luz. Para entrar, para tomar banho, não dava tempo de abrir o chuveiro, já tinha ele batendo na... vamos aí que tem que economizar e tal. Então a gente tem que só tomar um pouquinho de cuidado para também não virar obcecado por isso, né? Tudo com muito controle, muito planejamento, como você falou.
E aí com isso nós entramos no equilíbrio. Só que assim, as pessoas, a gente é pendular. Você vai do 8 para o 80, né? Você está num lado, estou gastando muito, começa a controlar, é natural que você vá para o outro lado. Mas aos poucos você vai atingindo esse objetivo, né? O grande equilíbrio, No né? Finanças em Família, meu segundo livro, eu trato bastante desse assunto no aspecto de que quando você ensina para um filho, você tem que também dar autoridade para ele. Você tem que dizer para ele, você tem autoridade sobre cuidar da conta de luz. Ou então, está aqui R$10, você vai comprar a salada, o legume e volta com o troco. Porque se você não disser isso, ele vai comprar a balinha. Mas R$10 é pouco, tá? Mas o pé de alface é 3, mas a cenourinha lá que deu 5, sobrou 5, né? Só que se você não dá essa autoridade para a criança desde pequena, ela vai aprender achando que dinheiro dá em árvore, né? Exatamente. A gente vai para mais um intervalo comercial, antes um pouquinho de música com o Lute. O melhor lugar do mundo é o seu corpo, é onde encontro o meu conforto. O melhor lugar do mundo é o seu corpo, é onde encontro o meu conforto. Não é Paris nem Nova York. Sorte é ter você ao meu redor. Contigo eu sou feliz de sol a sol. A estrada é colorida em qualquer estação. Você é meu abrigo nesse chão. Amor da minha vida, minha predileção. Voltamos com Arsenal e Comércio. Como já é tradição, agora a gente vem para o lado de cá da sala para conversar um pouquinho com o artista da noite. Hoje a gente está recebendo aqui Lute Peixoto. Lute, boa noite. Boa noite. Como é que estão as coisas agora? Está bem retomando, melhor. Não é? Está bem melhor, né? Está melhorando. Está melhorando. Eu acho que foi difícil. Passo a compasso, né? Vai melhorando. Foi muito difícil, a gente sabe disso, sim, mas agora a gente já consegue um fôlego maior. Já respira melhor. Os shows estão voltando. Sim. Os festivais de música também já tem notícias que estão voltando. Isso é muito bacana. E você vai participar? Vou. O festival de música, à noite, em bares, é para você sustentar o básico, né? O festival é que é o grande lance, porque além de ter um cachê melhor, o prêmio é melhor, é uma forma de você pegar teu trabalho e mostrar para as pessoas, né? Perfeito. Eu acho que hoje, vamos dizer, nós estamos fazendo um programa voltado para todo mundo, claro, falando de finanças e tudo mais, mas o artista, ele tinha que passar por esse programa com a Eliana várias vezes, porque eu acho que vocês são heróis, né, da resistência. Eu estou prestando bastante atenção na conversa de vocês, porque algumas coisas eu peguei, eu falei, eu preciso melhorar nesse aspecto aqui. Mas a gente se vira, né? O artista, ele é camaleão, né? Porque é uma dificuldade, claro, né? As pessoas olham os artistas como sendo grandes estrelas, pessoas que já têm muito sucesso, mas na verdade não é isso, né? O artista, para chegar lá, ele tem que investir muito na carreira. Existe aquele artista que faz sucesso que não é grande, que ele é um artista imposto pela mídia, e existe um grande artista que está nos bastidores, que não teve a oportunidade, talvez até por não ter dinheiro para alavancar a carreira. E aí, de repente, escuta um pouquinho as dicas da Eliana. Sim, quem sabe da próxima vez você já chega mais... Já chega com mais... Já chega no smoke e tal. Esse é o Lute, tá? O Lute tocantinense, toca conosco aqui já há muito tempo, né? Sim. E agora, com a pandemia acabando, a gente controlando todas as situações, cada vez mais sem deixar de tomar os cuidados, né, que são necessários ainda. A gente vai levando, né? Vamos em frente. Então agora a gente fica com a música do Lute mais um pouquinho para eu voltar para o outro lado da sala. Obrigado, Lute. Se eu tô contigo, a vida segue em harmonia. Uma festa, uma folia que não dá para mensurar. No teu abraço encontro porto seguro. Você é o universo onde eu gosto de ficar. E como prometido, eu estou do lado de cá agora. De novo, com a Eliane Metzner. Metzner.
Isso, tá. Esse pessoal do Rio Grande do Sul sempre tem nomes difíceis, né? A gente lá escuta bastante, mas aqui fica mais difícil. Mas é só o sobrenome que é difícil, porque você fala com muita simplicidade, muito direto sobre o que fazer de um tema assim complexo, né? Dinheiro. Nós falamos dos seus livros, falamos um pouquinho da educação financeira, eu contei a história de como é difícil, quando você não sabe o que fazer, ensinar para os filhos, né, como economizar, como trabalhar o dinheiro. E você tem uma história fantástica sobre isso. Vamos falar um pouquinho de filhos e de sucesso dos filhos e de como isso acontece, como é que a gente transmite para os nossos filhos esses conceitos de economia, de aplicação com relação ao dinheiro e às finanças. Conta para a gente um pouco disso aí. Muitas vezes a gente traz algumas crenças de casa, da nossa educação, de um lado ou de outro, ou de gastar demais, ou de guardar demais. E assim, esse equilíbrio, ele é a grande chave do sucesso. E quando a gente aprende que a gente pode sim gastar, a gente pode sim viver bem, desde que tenha um orçamento para isso, diga assim, uma parte do meu dinheiro é para isso, acabou, né? E a partir daí, tem tanta opção gratuita também de diversão, né? Então, assim, a gente tem que colocar o orçamento ou um valor para cada uma das coisas. E com relação à educação financeira dos filhos, a gente sempre teve lá, eu e meu marido, nós somos muito parceiros nisso, né? Eu e o Paulo, a gente sempre definiu assim, a gente vai testar com os nossos filhos antes de, digamos, vender, porque hoje a gente trabalha com educação financeira, né? Antes de ensinar os outros a fazer, a gente tem que ver se funciona lá em casa, né? E a gente começou, né, primeiro com o Érico, nós temos o Érico, que hoje tem 17 anos, é escritor, é palestrante, instrutor de empreendedorismo. E assim, a gente começou quando ele tinha 6 anos, até um pouquinho antes. Né? Vai do mercado, criança quer um monte de coisa. Aí o pai e a mãe, deixa, coitadinho, a gente pode pagar. O problema não é poder ou não poder. Alguns podem, alguns abrem mão de outras coisas por causa daquilo. A questão é, a criança que não tem uma pequena frustração na vida, ela não aprende a se superar. Porque tudo que você dá de mão beijada, vamos usar esse termo, né? Ele não valoriza. E aí depois ele não se esforça para conseguir algo melhor. Então, desde pequenininho, você já tem que começar a administrar essas pequenas frustrações. Dizer assim, você pode escolher uma coisa. Isso você tem dinheiro. Se não tem dinheiro, você tem que dizer, olha, não tem dinheiro para isso. Então, ou a gente está guardando para algo, mas a gente está guardando para pagar a casa, está guardando para juntar um dinheiro. Então, isso aí não é prioridade. A criança precisa ser ensinada sobre o que é prioridade ou não. E aí, com isso, o Érico foi tendo os seus aprendizados, a gente começou a dar uma pequena semanadinha para ele, né? Tem criança que pode ganhar, tem criança que não pode, mas assim, tem formas de conseguir dinheiro, desde reciclando, desde auxiliando o pai e a mãe, um tio, uma tia, em vez de pedir um brinquedo, pedia uma parte em dinheiro, e aí ele foi administrando. Aí ele escreveu o primeiro livro, aos 11 anos, publicou aos 12, né? E aí agora ele já tem publicado 4. Olha que fantástica essa história, né? A fruta não cai longe do pé, né? A gente costuma dizer muito isso, mas é algo muito interessante. Eu gosto de falar muito sobre filhos e tudo, eu acho que isso é importante para as pessoas verem que a gente tem que ter cuidado com eles, porque eles serão o futuro, eles é quem vão direcionar não só o nosso país, mas a sociedade como um todo, né? E pelo que a gente vê, pelo que a gente conhece e lê sobre o Érico, vocês fizeram um trabalho bem interessante. Se o laboratório de vocês era testar para ver se funcionava, parece que funcionou de verdade, porque ele hoje é renomado, todo mundo conhece, a gente até brincou, né? Eu disse que nós trouxemos a Eliane aqui porque o Érico custa muito caro, o cachê dele é bem maior, ele é muito mais famoso hoje, né? Mas ele tem uma história muito bacana e traduzida em livros. Sim, como foi essa experiência de ver seu filho escrevendo? Né? Porque a gente sabe a dificuldade que é escrever um livro. Publicar, então, nem se fala, né? É muito difícil nesse país porque muita gente não lê, né? Pouca gente dá importância a livros. Como foi ver seu filho passando por tudo isso, escrevendo livros, hoje com vários livros escritos, né? O quanto é prazeroso, mas principalmente como foi perceber esse aprendizado e participar disso aí?
Sim, e o pai e a mãe têm um papel muito importante na educação na construção da vida dos filhos, né? O pai e a mãe não vão ser responsáveis pelo que o filho vai ser lá na frente, mas eles estão plantando sementinhas que aqui vai ter algum terreno fértil para colher ou não. Lembrando, claro, que cada filho é diferente, né? Por exemplo, o Arthur, hoje ele tem 10 anos, mas ele tem a síndrome do espectro autista, então ele tem uma outra forma de aprendizado. Então, a gente tem que tratar ele diferente, cada filho do seu jeito, né? Lógico. E tanto um quanto o outro, a gente começou a ler para eles quando eles estavam na barriga. E pode ser pouquinho, mas assim, o hábito de você ler 1, 2 páginas por dia vai desenvolvendo nos filhos o gosto por isso. Aí quando eu desafiei ele, filho, a tua história é tão bonitinha, você já está com 11 anos, você já conseguiu comprar celular, que ele comprou com o dinheiro dele, o dinheiro que ele deixou de comprar uma pipoquinha, que deixou de comprar um sorvete, que reciclou uma latinha, né, que lavou o carro e ganhou dinheirinho por isso. Então, assim, ele conseguiu as coisas dele. Então, ele foi incentivado a escrever a história dele, né? E eu, como mãe, já tinha escrito o meu primeiro livro, Finanças na Prática, eu fui incentivando ele. Se filho, isso aqui não é para ser difícil, é só para fazer igual uma redação de escola, você vai fazendo. Então, no momento que começa a colocar no papel, a ter um enredo, a ter uma história ficar interessante, bom, daí para frente, né, foi a história se encarregou do resto. Mas sim, ele precisa de incentivo, precisa de apoio, vai ter dias difíceis, tem dia que ele não queria mais, né? E aí deixa ele, se não quer, né? Aí, de repente, ele mesmo voltar, vai, mãe, eu vou retomar, vou voltar a escrever. Então, ok. E assim a gente foi conseguindo, né, deu continuidade e conseguiu publicar o primeiro e daí depois, né, o mercado demandou os outros. Né? O primeiro foi escolha nossa e os outros foi situações em que a vida, né, pediu para que ele foi para a Bienal Internacional do Livro, daí ele escreveu Din-Din, que é um jogo de cartas. Aí depois, quando ele foi palestrar nos Estados Unidos, ele fez 5 palestras lá, ele precisava escrever alguma coisa que também fosse em inglês, o livro é português e inglês. E o último nasceu pela necessidade de empreender. Ele fazendo palestra em escolas públicas, em locais assim que ele tinha mais necessidade de recurso mesmo, né? E eles diziam, tá, mas como é que eu vou cuidar do meu dinheiro se eu não tenho? Ah, é? Então a gente vai falar sobre empreendedorismo. Aí nasceu o Dinheiro Até a Física Explica. Gente, que história fantástica, né? É possível, qualquer um de nós pode, com um pouco de orientação, também fazer isso dentro da sua casa, né? Essa última fase, vamos dizer assim, do Érico, onde ele fala de empreendedorismo, principalmente para crianças, para jovens, e que muitos não têm dinheiro, né? Não têm recurso. E aí é onde ele diz que você tem como ganhar esse dinheiro. Se você não recebe de graça ele, se você não tem alguém que te dá uma mesada ou te dá uma determinada quantia simplesmente porque tem dinheiro para te dar, você pode aprender a ganhar ele desde cedo, se tornar um empreendedor, né? São várias turmas que ele já tem formando aí. Sim. Eu acho que a gente está conversando e combinando sobre isso. Vocês continuem nos acompanhando, que em breve nós vamos ter o Érico também na nossa sala de visitas, tá? Para conversar também sobre como fazer isso do ponto de vista de quem já é mais jovem, né? A gente falar sobre dinheiro, sobre a administração do dinheiro, para quem tem mais idade e que já, às vezes, até está passando da fase de ganhar dinheiro, é muito fácil, porque o cara olha para trás e se arrepende. Mas para quem nem começou ainda, eu acho que é muito importante e vamos combinar, tá? A gente vai para o Lute agora com um pouquinho de música de novo e até a volta do comercial a gente vem para o último bloco falando sobre um pouco disso aí também, tá bom? Eu vi seus olhos grandes sobre mim, aí senti meu corpo levitar. Foi como uma flecha, um tiro certeiro, acertou inteiro meu olhar. Há muito tempo eu não ficava assim, refém e sem vontade de fugir. Quem me ensinou a gingar, quem me ensinou a dançar foi Mama África. Sabe quem me amorenou
e o meu cabelo encrespou, foi mama África. Voltamos com Arsenal e Comércio. No nosso último bloco agora, a gente vai fechar todo esse ensinamento desta noite com a Eliane, que nos trouxe ensinamentos fantásticos, um aprendizado fora do comum a respeito das finanças. E aí a gente falava no intervalo sobre a situação para frente. Às vezes as pessoas acham que não dá mais tempo, né, de economizar, de preservar o seu dinheiro, as suas finanças, porque já passou da hora, já perdeu muito tempo ou já gastou muito tempo. Não é bem assim, né, Eliane? Não, quando a pessoa é jovem, ela constrói desde o começo. Já estou vendo, agora já estou construindo uma carreira, estudando, fortalecendo a forma de gerar dinheiro, mas nem sempre isso acontece, até porque em muitos momentos as pessoas elas se acomodam dentro de uma rotina de vida. É o trabalho que eu consegui, então está bem, estou ganhando, estou pagando as minhas contas. E se percebe um grande número de empreendedores por necessidade, principalmente quando chega nos 45, 50 anos, porque eles perderam o emprego. E aí a recolocação é dolorosa, né? Nem sempre é possível. E aí começam os empreendedores. Alguns se dão super bem e outros eles quebram logo, né? Mas o que faz essa diferença? Principalmente o planejamento. Então, quando a gente vai fazer uma migração de carreira, eu sou empregado, eu vou abrir um negócio, ou eu fui demitido e agora eu preciso fazer um negócio, então a primeira coisa, aquela questãozinha básica, pega um caderninho, pega uma planilha, não precisa ser complicado, mas assim, faça as contas, estuda teu mercado, então sempre é hora de começar. Eu posso olhar para trás e me arrepender de não ter cuidado melhor do meu dinheiro antes, mas e se eu puder agora, se eu começar a investir agora, a estudar um pouco mais, a olhar, por exemplo, agora em novembro nós tivemos a Semana ENEF, que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira. E teve várias ações, e todas essas ações, palestras, lives, todas elas ficaram gravadas, sobre formas de guardar um pouco do dinheiro, de fazer um pouco mais de dinheiro, de investir de uma maneira que realmente faça sentido, né? Ou seja, sem cair em ciladas, mas aproveitando melhor aquele dinheiro que a gente tem. E toda vez que a gente olha assim, esse dinheiro me custou tantas horas, gente, é a nossa obrigação cuidar bem disso, né? Não cuidou até agora, muito bem, agora é a hora. Sempre é tempo, né? É verdade. E ele exige cuidado, exige respeito. Você falou sobre planejamento, sobre metas, sobre alternativas para com esse dinheiro. E você fala também, num determinado artigo seu, sobre o cisne negro, né? Eu sou adepto dessa situação, eu olho com muito cuidado para o mercado e para os cisnes negros, e eu acho que isso é importante também a gente colocar para os nossos telespectadores, né? O cisne negro é uma imagem muito bonita para quem não sabe realmente o que é essa situação. Então, conta um pouquinho como é que é e como a gente faz para enfrentar esse desafio. Sim. Tinha uma época que se acreditava que todos os cisnes eram brancos, até apareceu o negro. No mercado financeiro, quando tudo vai bem, poxa vida, a gente tem menos cuidado, as pessoas não fazem seguro, porque tudo está indo bem, né? Só que a única coisa que a gente sabe sobre imprevistos é que de vez em quando eles aparecem. E esse é o cisne negro, é aquele imprevisto que acontece. Por exemplo, investimentos, digamos assim, eu vou sair da poupança, eu vou sair de uma renda fixa e vou colocar todo o meu dinheiro em renda variável. Isso não é uma coisa inteligente para fazer. Por que não é inteligente? Porque, poxa, você tem um dinheiro para a tua reserva, esse dinheiro tem que ficar seguro. Aquele mercado que você não conhece, tu tem que ir aos pouquinhos. Conhece e coloca em prática, conhece e coloca em prática. Aquele risco maior, você não vai colocar todo o dinheiro. E até antes a gente falava das ciladas, né? Por exemplo, pirâmides, promessas mirabolantes. Aí a pessoa vai lá e coloca R$1.000, em 2 meses o dinheiro dobra. Aí ela já pega R$10.000, aí ela vende o carro, aí ela pega outra coisa. E aí o negócio quebra. Esse é o grande problema. Agora, se ela tivesse pego 5% do seu dinheiro e ter colocado,
Dando errado, ela só perdeu 5%, ela não perdeu tudo. O problema é que às vezes as pessoas têm ganância, elas querem, porque está rendendo muito, elas querem muito. Aí a bolsa, quem acompanhou ano passado, em março, caiu 40%, 50%. Aí começou a subir. Aí vendo subir, muita gente entrou. Aí esse ano caiu de novo. São questões internas, são questões nacionais, são várias coisas que impactam, né? O que a gente precisa fazer? Precisa estudar. Quando eu compro uma ação, eu estou comprando um pedacinho de uma empresa, ela pode desvalorizar, pode valorizar de novo, tem uma distribuição de lucros, então eu tenho que fazer a conta disso, né? Como que eu faço? Aos poucos, e não colocando todo o teu dinheiro em algo que ainda não conhece. Então, aos poucos, a gente consegue evoluir, de sair de uma situação de bem conservador para moderado e depois ser mais arrojado, mas com informação. Informação é a chave. Perfeito. Porque a gente ouve muito isso hoje, né? E os números mostram. A própria B3, né, que comanda toda a estrutura da Bolsa de Valores de São Paulo, mostra um crescimento muito grande no número de investidores pessoa física nos últimos anos. Mas, ao mesmo tempo que muita gente está entrando, muita gente está saindo porque não sabe direito o que está fazendo. Então, essa é uma outra situação que a gente tem que tomar cuidado, né? Coloquei R$1.000, de repente, olha, está 800, aí eu vou retirar. Retirou para quê? Só para evitar de pegar a alta. Então, todo mundo sabe que tem que comprar quando está na baixa e vender quando está na alta. Só que as pessoas são movidas por comportamentos, né? E assim, poucas pessoas conseguem ter um equilíbrio emocional para fazer isso. Quando está em baixa, não, agora eu vou segurar mais um pouquinho porque agora vai subir. Perfeito. Então, também é tema de Eliane, né, o comportamento das pessoas em relação às finanças. E aí é como você colocou, você não pode agir. Quando você olha para as suas finanças, quando você olha para o seu dinheiro, você não pode agir com o coração, né? Não é sentimento que vai fazer as coisas acontecerem. Tem que ser técnico, tem que saber muito bem, tem que planejar. Essa é a regra principal para se tratar finanças. Essa é uma regra muito importante, sim. Tem um trabalho que eu faço com funcionários de empresas, assim, para eles aprenderem a administrar melhor, mas não só administrar. Primeira coisa, eles precisam olhar a capacidade de fazer dinheiro, pensar na carreira, o que eles podem fazer para crescer dentro da empresa, para ganhar um pouco mais, né? Aí vem a parte de cuidar de... Antigamente se usava envelopes, né? Pega o salário, bota um pouquinho em cada envelope, um pouquinho para cada coisa. Terminou, acabou, não tem mais, né? Naquele envelope, não pode mudar. Hoje a gente faz isso com orçamento, com uma planilha de Excel, com um aplicativo de celular, com um caderninho, tanto faz, né? Mas o importante é cuidar. E aí aquela parte que a gente reserva para investimento, procurar bons investimentos, né? E cada vez buscar mais informação para que você consiga ter um bom resultado. Que ótimo. Nós vamos encerrando esse bloco. Antes das considerações finais da Eliane, eu vou voltar a uma brincadeira que a gente fez há pouco aqui, né? Onde a gente fala que todas as nossas contas vencem. Mas tem um detalhe que aí você complementou muito bem, não é, Eliane? Se até os boletos vencem, você também pode. Então, assim, esse é meu recado final, que a vida é feita de escolhas. Algumas escolhas vão ser bem difíceis, né? Mas se fosse fácil, não teria graça nenhuma. Então, as escolhas difíceis, elas fazem para que a gente se supere, para que a gente busque o nosso melhor. Então, faça escolhas que sejam aderentes ao teu objetivo, para que você e sua família encontrem equilíbrio e possam viver bem. Essa foi Eliane Metzner. Ela nos ensinou hoje à noite a como fazer o nosso dinheiro crescer. Que muito mais importante do que ganhá-lo é saber como gastar, como investir, não perder dinheiro por usar sem cuidado. Dinheiro exige respeito. Dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, não. Ela mesmo contou aqui dos filhos, como isso é importante na vida, né? Mas o dinheiro precisa ser bem tratado, porque senão a gente não consegue adquirir outras coisas, senão através dele. Então isso é importante, a gente deixa aqui esse recado final, agradece de coração a sua presença aqui, Eliane, eu acho que isso foi importante para nós, para cada um de nós aqui que faz esse programa, ouvir você, entender como é que a gente tem que fazer com o nosso dinheiro, e a todos os nossos telespectadores, eu acho que isso é muito útil
principalmente para aquele pequeno empresário, para quem está querendo crescer na vida, fazer alguma coisa diferente, aumentando o seu poder financeiro. A gente agradece de verdade e vai agora para o encerramento com o Lúcio Peixoto. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. Meu coração é daqui, é Iorubá, é Guarani, é esse sol e o mar, esse luar, esse país. Sou, no entanto, ó minha nega, tataraneto de Zumbi, um índio, um cosmopolitano na América do Sul. Sou samba, sou frevo, sou xote, bossa baião, umbamba na ginga, sou leve, me leve então com você, me leve então com você, me leva lá até Zanzibar, me leva a esse então não vá pro Fuzuezo, a Zanzar pra quê, ó nega, me leva já até Zanzibar, me leva a esse então não vá pro Fuzuezo, a Zanzar pra quê, ó nega.